estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. Hoje teremos uma aula sobre como as obras literárias, músicas, os filmes e as artes podem estar relacionados e cheios de referências. Antes de começar, algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 6º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha com a habilidade analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explicitadas ou implicitadas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos, e tem como objetivo comparar diferentes obras, identificando o ponto de intertextualidade entre eles. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e marcar a sua. Hoje teremos participações especiais em nossa aula. Não saiam daí! Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá? Observe estas duas artes e respondam. O que estes dois personagens têm em comum? E o que eles têm de diferentes? Pensem aí! No primeiro desenho, observamos um menino loiro com uma roupa que lembra a de um príncipe, não é mesmo? Segurando uma espada. Na segunda imagem, observamos também um menino loiro, segurando uma espada e roupas que lembram um príncipe. E as diferenças? Reparem que o tom de pele dos dois personagens é diferente. E o que os trajes do segundo menino lembram as roupas típicas do Nordeste brasileiro? Observem! Além disso, os cenários em que os dois estão são bem diferentes. Enquanto um está cercado de estrelas, o outro está cercado de cactos, vegetação que também é típica do Nordeste brasileiro. Agora observe estas duas imagens. Elas mostram onde vivia o personagem, o que esses locais têm de semelhanças e o que tem de diferenças. O que você encontrou? Essas duas imagens são o asteroide B612, o pequeno planeta ocupado pelo personagem e a sua rosa. Observe que o tamanho dos planetas é semelhante, mas o tipo de solo é diferente. Observe. Isso fica claro pelas cores com que são representados e o formato das crateras. Essas ilustrações pertencem a 2 livros diferentes. Vamos conhecê-los um pouco melhor? Um dos livros é este. É o clássico O Pequeno Príncipe. Ele foi escrito em 1943 por um aviador francês e já vendeu mais de 200 milhões de cópias pelo mundo. Provavelmente você já ouviu falar dele, pois é considerado um dos livros mais famosos da história. Na história do livro, um piloto cai com seu avião no deserto do Saara e encontra um pequeno príncipe, que saiu de seu planeta em busca de novos mundos e experiências. Separei um pedaço do livro para leitura. Este é o momento em que o pequeno príncipe decide visitar o planeta Terra, após conversar com o geógrafo. Vamos ler? O Pequeno Príncipe. O 7º planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes.
Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. O que você achou desse trecho? Aposto que ficou curioso para conhecer mais, não é mesmo? Agora observe o outro livro, do segundo personagem. Esse é O Pequeno Príncipe em Cordel, escrito por Josué Limeira e ilustrado por Vladimir Barros. Vamos ler um pequeno trechinho dele? O 7º planeta a conhecer foi a Terra, visto de longe, azul. Constituída de serras, será que acho o que procuro? E minha jornada encerra? O planeta Terra chamou logo a atenção. Não é um planeta qualquer, girando na imensidão. Existem 111 reis reinando a sua nação. E aí, o que você achou? Agora que você já conhece um trecho de cada obra, responda o que esses 2 livros têm em comum. Tempinho para vocês pensarem. Os 2 livros tratam sobre o mesmo assunto, o mesmo tema. É a história de um príncipe morador de um pequeno planeta, viajando pelo universo e explorando lugares novos. Tenho mais uma pergunta para você. Por que será que esses 2 livros são tão parecidos? Será uma cópia? E aí, o que você acha? Pode ser que você tenha chegado à conclusão que o segundo livro é uma cópia do primeiro, mas não é nada disso. Na verdade, houve uma inspiração. O autor brasileiro criou a sua própria versão de O Pequeno Príncipe. É fácil de perceber isso através de todas as semelhanças que identificamos entre as obras. O nome, as ilustrações e até mesmo a temática, que se mantém. Mas, apesar das semelhanças, o que o autor da versão brasileira fez algumas modificações. Ele criou um visual totalmente novo para o personagem. Lembra das referências ao Nordeste brasileiro que nós observamos? Veja, visual adaptado ao contexto do autor brasileiro. Observe a imagem. Além do visual, ele escolheu contar a história de uma maneira um pouco diferente, através da literatura de cordel. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? A literatura de cordel é uma poesia popular, muito famosa nos estados nordestinos. Ela tem esse nome porque os seus folhetos, livros pequenos com capa de xilogravuras, eram impressas e expostas nas feiras penduradas em cordéis e barbantes, como a imagem. Ao escolher recontar a história através da literatura de cordel, o autor reafirma as ideias do livro original, mas traz todo um novo estilo. Podemos dizer que ele conversa com a obra original, enquanto a altera. Isso quer dizer, é uma paráfrase. Um livro também pode conversar com várias outras obras, como o cinema, a música, a pintura. Um exemplo disso é quando um livro vira filme. A temática continua, mas a forma de se contar a história difere. Isso acontece porque a história será contada por outra pessoa, com recursos diferentes do livro. Terão pessoas interpretando os personagens, músicas, efeitos especiais. Por ser muito famoso, o livro O Pequeno Príncipe também já virou filme. Mas essa história, ele não é um personagem principal. Viu só? Outra maneira de se contar, mas sem perder a temática. Essa conversa entre os textos é bem comum e muito importante, pois ela ajuda a popularizar as obras. Além da paráfrase, outra maneira de conversar com os textos é a paródia. A paródia, apesar de parecer com a obra original, muda o sentido dela, isto é, a temática.
É muito comum encontrarmos por aí várias paródias de música e algumas delas são escritas para nos ensinar algo. Vamos ver um exemplo? E para isso, vou chamar as nossas participações especiais para apresentar a música e depois a paródia. Agora com vocês, o professor Luiz Fernando de História e a professora Ana Carolina da disciplina de Matemática. Vê se vocês conhecem essa música. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Oh, abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O professor Noslen tem uma paródia dela para nos ensinar a como usar os porquês. Vamos conhecê-la? Ô só, vê se não esquece e pega a minha dica do uso dos porquês aqui. Ô só, são de 4 espécies e eu vou te indicar. É fácil decorar assim. O primeiro separa bem porque é o de perguntar. Ou perguntar. O segundo é final de frase e separado com acento. E quando o porquê junto vai, cuida, não se distrai. Ele é de resposta junta e vai, vai. Quando o porquê junto vai, cuida, não se distrai. Substantivo com acento vai, vai, vai. E artigo vai, vai, vai. É. E quando o porquê junto vai, cuida, não se distrai. Ele é de resposta junta e vai, vai. Quando o porquê junto vai, cuida, não se distrai. Substantivo com acento vai, vai, vai. E artigo vai, vai, vai. Yeah. Vamos praticar um pouquinho desse conhecimento? Mas já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua. Agora sim, vamos praticar. Você deve completar as frases com a forma correta da palavra, certo? A primeira frase é: você não compareceu à reunião por quê? Qual das opções vocês marcariam? Tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão. A palavra que completa a frase é o porquê separado e com acento. Isso acontece porque ele está no final da frase, antes do ponto de interrogação.
Então, ele ganha esse acento que o deixa tônico. Ele pode ser substituído pelas expressões por qual razão ou por qual motivo. Vamos para mais uma? Por que não desiste dessa aventura? Qual dos porquês você marcaria? Um tempinho para vocês pensarem. Nesse caso, a resposta correta é o porquê separado e sem acento. Esse porquê está relacionado a um motivo, a uma razão. Mais uma. Como vamos completar essa frase? Voltamos porque estávamos com muitas saudades. Qual dos porquês você marcaria? Um tempinho para vocês pensarem. Nesse caso, é o porquê junto, sem acento. Ele é uma conjunção, indica causa, motivo. Pode ser substituído pela palavra pois. É hora do último desafio da aula, então capricha aí, hein? Não sei o porquê de tanta euforia. Qual dos porquês você vai marcar? Nesse caso, a forma correta é o porquê junto e com acento. Repare que ele é acompanhado pelo artigo o, que indica que esse porquê é um substantivo, ou seja, dá nome a algo. Nossa aula está chegando ao fim e aprendemos muitas coisas novas, como os textos, as músicas, o cinema e a arte em geral conversam entre si. Muitas vezes encontraremos obras com a mesma temática, mas contadas de formas diferentes. Nós também encontramos textos parecidos, mas com sentidos completamente diferentes. Aprendemos também que existem 4 tipos de porquês, cada um com seu uso. Agora, que tal compartilhar esse conhecimento que você acabou de aprender? Você pode procurar mais paródias e tentar encontrar as semelhanças e as diferenças que elas têm com o texto original. Ah, lembrando, última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua, aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e marque a sua. Agora, que tal transformar algum livro favorito seu em cordel? Ou até mesmo um filme? Você pode criar pequenas rimas que contenham um pouco de história. Você pode nos enviar a sua produção através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agradeço a presença dos professores Luiz Fernando, de História, e da professora Ana Carolina, de Matemática, por abrilhantarem a nossa aula. Muito obrigada pela parceria. Até a próxima aula, pessoal. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!